Nós conversamos aqui em outros momentos sobre a questão da validade da avaliação. Pontuei para vocês a importância da validade e na construção de qualquer projeto de avaliação dentro da escola. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o planejamento da avaliação. O planejamento da avaliação está totalmente relacionado com a questão da validade. Uma avaliação bem planejada resulta numa avaliação que seja validada, que possa ter seus usos validados conforme discutido no momento anterior. Bem, o que significa planejar a avaliação? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. O professor, a escola, o corpo docente de uma escola, com frequência faz o planejamento das atividades de ensino. Então não é incomum que haja um projeto político-pedagógico, que haja planos de aula, que haja sequências didáticas planejadas, que esse planejamento ocorra individualmente por parte do professor ou como parte de um trabalho em grupo dos professores, talvez sob a orientação dos gestores da escola. Então, nós sempre planejamos o ensino. É bem possível que dentro desse planejamento, na maioria das instituições, haja um lugar para o planejamento da avaliação. Mas não é desse planejamento que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do planejamento do instrumento de avaliação ou da estratégia avaliativa que será utilizada na escola. Isso é diferente porque não se trata de trazer, digamos assim, uma seção dentro de um outro planejamento para incluir as questões de avaliação. Quando nós falamos de planejamento de avaliação aqui, nós estamos nos referindo a um detalhamento da avaliação, de como essa avaliação vai ser conduzida. Então vamos imaginar que você vai trabalhar com projetos na sua escola. Nesse caso, o ideal é você desenvolver um projeto por escrito para essa atividade com projetos com seus estudantes. Qual que é a diferença? Em geral, a gente lembra de projeto no sentido de que nós vamos construir toda uma série de atividades com os nossos estudantes e que eles vão realizar essas atividades. No entanto, antes de você começar a aplicar esse projeto, a desenvolver esse projeto, é importante que você faça um registro, um documento, planejando cada etapa e como essa avaliação vai ser feita, como esse ensino vai ser feito, já que na avaliação por projetos, a parte de ensino e a parte de avaliação estão muito próximas, muito conjugadas, não é mesmo? Bem, então é importante que haja uma documentação deste trabalho que será desenvolvido. Se o trabalho for ser realizado por meio de portfólios, por exemplo, é ideal também que haja um planejamento de como será desenvolvido esse trabalho com portfólios. Então, em ambos os casos, projetos e portfólios, deve-se definir ali qual é o público estudantil, quais são as metas, os objetivos que serão alcançados, que conteúdos, temas, habilidades serão desenvolvidos ao longo desse projeto e o que se espera alcançar ao longo e ao final do trabalho. Além disso, é também importante se planejar como será feita a avaliação, como será feita a análise do desempenho dos estudantes e como então se dará retorno aos estudantes sobre o seu desempenho, visando melhorias na aprendizagem e como se chegará a uma nota quando esse é o caso nos sistemas, nas instituições em que é necessário atribuir uma nota para fins de decisão de aprovação ou não. Bem, então o que nós precisamos ter em mente? Você precisa ter um documento que especifique, que descreva as etapas desse processo de avaliação. Se você está trabalhando com atividades cotidianas, pode ser que seja um pouquinho mais simples, você não precisa de um projeto ou de um documento tão detalhado assim. Mas é necessário que ao construir as suas atividades avaliativas, as suas atividades de ensino para o dia a dia, que muitas vezes elas são também, juntam as duas partes de ensino e avaliação, é necessário que haja muita clareza daquilo que você pretende alcançar, dos objetivos e de como essa avaliação vai ser feita. Em todos os três casos, atividades, projetos ou portfólios, é muito importante que os professores construam um instrumento para fazer uma avaliação justa das atividades desenvolvidas, o que significa trabalhar com rubricas de avaliação, ou checklists, por exemplo. As rubricas são melhores do que os checklists. Os checklists simplesmente vão alistar as coisas que você deve ter numa apresentação do estudante, num trabalho feito para o estudante, e você vai ali
indicar se o estudante realizou ou não aquela tarefa. Agora, a rubrica lhe permite fazer uma gradação no desempenho dos estudantes. Então, além de você dizer que você espera encontrar esta e aquela atividade dentro da produção do estudante, você também vai desenvolver ali uma forma de analisar o grau de desempenho, o grau de sucesso do estudante com relação àquilo que foi proposto. Vamos ilustrar então, e isso se aplica aos 3 casos, projetos, portfólios ou atividades, como poderia ser a construção de uma rubrica dessa. Vamos imaginar que no seu projeto você tem ali produções por escrito, produções, por exemplo, de maquetes ou de objetos que os estudantes vão fazer, e ainda a produção oral, que os estudantes vão falar a respeito, vão fazer uma apresentação, vão fazer um diálogo, no caso do ensino de língua estrangeira, por exemplo. Enfim, sempre permeado pelo tema do projeto ou do portfólio. Então, a rubrica entraria aí para que você fizesse a avaliação, por exemplo, da maquete, do objeto que os alunos vão produzir, de uma peça teatral que eles vão produzir, de um diálogo que eles vão produzir, dos textos que eles vão escrever. Então, a rubrica ela precisaria ser específica para mostrar o que você está encontrando ou não e qual é o nível de sucesso dos estudantes naquela produção. Vamos imaginar que você esteja trabalhando com os seus alunos artigo de opinião e você vai então construir um portfólio com artigos de opinião de cada estudante. Ou você vai trabalhar num projeto em que os estudantes vão fazer algumas visitas técnicas, vão entrevistar pessoas, vão ler matérias na mídia e depois vão escrever, por exemplo, as suas opiniões sobre esses temas que estão sendo discutidos no projeto. Então você vai, evidentemente, guardar ou colecionar as produções dos estudantes e depois você vai fazer uma avaliação. Nessa avaliação podem entrar aspectos bastante formais, como por exemplo, pontuação, acentuação, ortografia, gramática, vocabulário, como também aspectos relacionados ao gênero, como por exemplo a estrutura desse gênero, o contexto em que esse gênero é utilizado, e você vai analisar como o estudante se saiu em produzir os seus textos atendendo a essas diversas características. Em cada um deles, vamos imaginar que você vai avaliar ali a coesão e coerência dos textos. Em cada um deles você pode ter uma gradação. Por exemplo, você pode demonstrar se o estudante ele satisfez plenamente os critérios de boa coesão na produção de texto, se ele fez isso parcialmente, se ele deixou a desejar ou se ele simplesmente não produziu um texto com coesão. Você pode, evidentemente, mudar a maneira como você chama cada uma dessas gradações. Alguns utilizam, por exemplo, ótimo, bom, satisfatório, ruim. Outros utilizam uma outra nomenclatura para descrever o que os estudantes alcançaram ou não. Enfim, cada professor, cada grupo de professores pode produzir as rubricas conforme for mais adequado para o seu contexto. Nós vamos falar disso num outro momento também, sobre a produção de rubricas. Bem, então, para essas atividades de ensino e avaliação, você constrói o instrumento da avaliação, da rubrica, e você coloca dentro do documento ou dentro da coletânea de documentos que se refere àquele projeto, àquele portfólio, àquela atividade. Outra coisa importante é você desenvolver as tarefas que os estudantes vão realizar. Você planejar isso adequadamente também, prever o que eles vão fazer. Mas vamos imaginar que você está trabalhando, por exemplo, com provas, com testes. Então, o que seria esse planejamento da avaliação? Nós ouvimos muito falar no Brasil, sobretudo em relação às grandes provas, como, por exemplo, Provinha Brasil, Enem e outras provas, da matriz de referência. A matriz de referência é um documento que nos permite saber quais são as habilidades, os conteúdos que vão ser cobrados em uma avaliação, em uma prova. Aquilo que nós chamamos de avaliação aqui precisa ir um pouco além da matriz de referência, porque é um documento bastante descritivo daquilo que você vai desenvolver na construção de um instrumento como uma prova. Então eu gosto de utilizar aqui o termo especificações, que vem da literatura especializada em língua inglesa para a área de avaliação de línguas no campo da linguística aplicada. Test Specifications é o nome que geralmente os autores utilizam, ou Test Blueprint, também
a mesma coisa, significa a mesma coisa, simplesmente é uma referência de como você vai construir aquele instrumento. O que que você coloca num documento desses? Então você novamente vai colocar qual que é o público, quais são os conteúdos, as habilidades que vão ser produzidas, que vão ser desenvolvidas, como serão os critérios de avaliação, sejam para questões objetivas ou para questões dissertativas, por exemplo. Neste último caso, novamente nós precisamos das rubricas, como será feita a composição desta nota, qual é a sequência das questões que vão aparecer. E em alguns casos, as grandes provas, por exemplo, os grandes exames, eles até prevêem o nível de dificuldade das questões. Então, cada professor, cada grupo de professores vai decidir como construir esse documento de especificações. Basicamente, o que nós precisamos ter em mente? É fundamental que haja um planejamento do instrumento. Por que isso é útil? Primeiro, é útil para o professor individualmente, porque deixa claro para ele aquilo que ele busca alcançar na avaliação. E ele pode usar essa informação para dialogar com pais, com estudantes, com gestores escolares. Se o trabalho for um trabalho em grupo, então os professores podem usar esse mesmo documento para construir provas, questões de provas que são similares. Então isso permite construir um banco de questões. E finalmente, tendo um documento dessa natureza, será mais fácil justificar as decisões tomadas a partir de alguma contestação que surja de alguma parte. Esse documento, em geral, é um documento sigiloso, ele fica guardado porque ele é, digamos assim, a essência do instrumento de avaliação. Então, é um planejamento interno que faz parte aí daquilo que o corpo docente decidiu fazer. Em algumas instituições, é possível criar um documento alternativo para informar as pessoas sobre aquilo que será encontrado dentro desse instrumento, dentro dessa prova. E esse documento ele pode ser destinado a alunos, pais, gestores, a comunidade em geral, enfim, aí vai depender bastante do contexto. Mas, basicamente, as especificações são um documento interno, de uso da escola para a construção, então, da sua prova, para a construção ali dos seus instrumentos de avaliação. Esse planejamento favorece um bom desempenho, uma boa validade, vamos assim dizer, dos instrumentos que são utilizados pela escola. Então, o planejamento da avaliação é fundamental para que se alcance sucesso no bom uso dos instrumentos que vão ali verificar a qualidade desse ensino, que vão permitir tomar decisões sobre aprovação, reprovação, que vão trazer insumos, feedback, para que você possa ajudar os estudantes a melhorar nos seus pontos em que eles precisam melhorar. Enfim, o planejamento da avaliação é uma parte importante para construirmos avaliações de qualidade. Então, além de você planejar seu ensino, dedique algum tempo também para planejar você e seus colegas as avaliações que são empregadas no seu contexto de ensino. Sejam atividades, portfólio, projetos ou mesmo provas. Independentemente da decisão, cada escola tem uma política com relação a essas questões, cada sistema de ensino tem sua política, mas o importante aqui que nós queremos destacar é a necessidade de nós não partirmos para uma avaliação sem planejamento. É muito comum que os professores simplesmente sentem, construam suas provas, suas atividades, seus instrumentos, às vezes reutilizem instrumentos encontrados em outros lugares, inclusive na internet, sem um planejamento prévio. O que nós queremos transmitir aqui como mensagem nesse vídeo é que professores, grupos de professores, escolas precisam planejar a sua avaliação e esta precisa estar alinhada com seus objetivos de ensino. Então, fazendo assim, você vai construir avaliações mais adequadas para a sua instituição escolar. Espero que você tenha gostado dessa discussão, que ela tenha trazido alguns esclarecimentos. Estamos aqui para continuar a discutir questões de avaliação no Sabe Letras.